Saiu, galera, mais um episódio de The Walking Dead World Beyond. E, cara, esse episódio foi até legalzinho e eu vou analisar ele inteiro pra vocês. Fala, galera, beleza? HI Gamer falando. E bom, galera, tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal de análise. Agora eu vou analisar o novo episódio de The Walking Dead World Beyond. Eu sei que tem atrasado, mas eu vou tentar postar bem rápido, tá? Bem, o episódio começa com a Layla meio que fazendo uma... Ela tá meio que arrumando uma cobaia para um experimento lá científico e tal. Aí depois disso ela tá ali, tá arrumando bagulho ali e tal. E depois ela tá do outro lado de uma sala. E o cara que tá como experimento fala assim: você vai pro inferno, todos nós vamos. E ele começa a zombar do plano do CRM, da ideia deles tal, e no que eles acreditam. Bem, e ela começa a gravar o processo do cara, né? Tipo assim, o cara é masculino, idade tal, não tem doença, essas porra aí. Daí, ela pega um frasco, que é aquele frasco do laboratório, e depois ela começa a olhar pra ele. Bem, depois disso a gente vê o Bennett meio que tentando descobrir o que é esse negócio, o que é esse líquido, o que tem nesse negócio. Daí eles pegam um cotonete, põe ali, depois ele mistura em algum líquido e eles descobrem que é cloro. E que foi assim que eles mataram tantas pessoas. Eles usaram um tipo de gás para destruir todas as comunidades. Bem, e o Bennett fala que para produzir esse produto químico, não dá muito trabalho e também não usa muitos recursos. E ele vai explicando como é que funciona tal, e que você meio que começa a se afogar dentro de si e tal. E a Hope começa a criar uma teoria, tipo, mas ela falou que o cloro líquido devia ser incolor. E por que ele tá colorido? Daí o Bennett fala que alguma coisa deve ter sido adicionada para ficar colorido daquele jeito. Daí a gente vai pra doutora, pra Layla, ela liga o cronômetro lá e ela olha pro cara morto e fala: é assim que teremos o seu amanhã. A gente viu o episódio 7 de World Beyond, estamos chegando no final. O nome do episódio é Blood and Lies. Daí, depois que ela sai, alguns soldados aparecem dizendo que eles têm um problema e que eles precisam dela. Bem, depois disso a gente vê a Jades, ela meio que vai interrogar o Silas, e ela meio que começa com um assunto meio estranho, tipo, ela fala tipo, eles te contaram por que tiraram as suas botas? Daí ela fala: olha pra esses pés, cara, quem é o ser humano hoje em dia, quem é um ser humano que fica olhando pro pé e falando: olha esses pés, olha o tamanho desse pé, tipo, mano, olha que pé lindo, mano, se existe alguém assim, me fala, velho, que eu preciso muito saber que se existe essa porra. Daí a gente começa a falar do pé dele e tal. E eu encontrei um easter egg. Aqui, ó. Ou uma referência, alguma coisa do tipo. Chame do que quiser. Já volto. Ligações sempre atrapalhando. Mas enfim, bem. Eu encontrei uma referência ao Rick Grimes. Que é o quê? Ela começa a falar dos pés dele e tal. E falando que eles tiraram as botas para ele não fugir. E bota lembra o quê? Lembra as botas que a Michonne encontrou lá no barco da 10ª temporada de The Walking Dead. Bem, eu não sei se isso aí poderia ser considerado como uma referência, mas foi o que eu achei. Bem, depois disso, depois que ela começa a falar dos pés do Silas, ela pergunta o que ele estava fazendo fora da base dele. Ele fala que só estava perdido e que estava perdido. Daí ela pergunta o que ele está achando da base onde eles estão morando, onde ele está ficando lá e tal. E ele fala que é legal. Daí ela fala que ela e o Silas têm uma coisa em comum, que é o que? Eles são diferentes. Tipo, quer dizer, eles mostram as outras pessoas uma forma diferente de fazer alguma coisa, e eles se chamam de estranho por causa disso. Daí ela pergunta de novo o que o Silas estava fazendo naquele lugar sem autorização. Ele fala que ele só estava perdido e ficou com medo de pedir alguma informação, porque estava com medo de se meter em problemas.
Bem, depois disso, o Dennis aparece ali e tal. E, bem, depois que o Dennis chega ali, ele se cumprimenta a Jades, falando tipo assim, nossa, quanto tempo, eu quero muito saber o que aconteceu com eles. Bem, depois disso, a Jades fala assim, você acha que ele poderia ser um bom soldado? Do Silas, no caso. Daí ele só evita essa pergunta e a Jades fala que o fato do Silas estar ali, longe da posição dele, causou uma fatalidade. Daí ela dá um último aviso pro Silas, não se perca de novo, senão você vai se arrepender. Bem, saindo de lá, a gente vê a Hope escondendo a amostra do vírus, aquela amostra verde lá, dentro de uma caixa de som no bunker. E o Mason aparece pra puxar conversa, né? Aí o Mason começa a falar todo desajeitado, que ele tava se perguntando como que a Hope tava e tal. Ele comenta sobre a teoria de fermento que ela inventou na outra aula lá atrás. E ela chama ele para sair. Basicamente é isso. Bem, depois disso, o Bennett começa a ler começa a ler livros sobre armas químicas, ver como é que funciona e tal. E a Layla simplesmente aparece do nada na porta dele. E ela fala que ela precisa que ele entregue o frasco, porque os soldados estão vindo interrogá-la. Daí o Bennett se faz de desentendido, falando tipo assim, nossa, que frasco, do que você está falando e tal. E ela revela que as operações de pesquisa do CRM são armazenadas, todas as pesquisas do CRM são armazenadas num lugar que tem segurança. Daí ele fala que se ele entregar, ela não vai ter em perigo e as filhas dela não vão estar em perigo também. Daí ela puxa pro lado emocional. Se eu signifiquei alguma coisa pra você, vai. Cara, puxou pro lado emocional, mas enfim. Depois disso, os soldados aparecem falando pro Bennett ir com eles. Depois disso, a gente vê meio que o Percy junto com a Iris ali dentro de um quarto. O Percy tá sem camisa, não quer dizer que rolou alguma coisa ali. Vai que, né? Nunca sabe. E eles estão ali se conversando sobre que o pai dele, que o pai da Iris é muito parecido com o tio do Percy também. Ele fala que o buraco da bala continua doendo, mas quando ele tá perto dela fica melhor. Bem, depois disso a gente vê o Félix tentando ficar perto do Léo. O Léo tá sendo levado pelos guardas do CRM para ser interrogado. E o Félix insiste em ir com ele. Depois disso, a Iris está ali com o Percy e os dois se dividem. A Iris vai falar com a Hope e o Percy vai falar com a Huck. Bem, depois disso, a Iris chega na casa e vê lá a Hope junto com a Layla, que por sinal me dá uma raiva essa mulher. Essa mulher me dá uma raiva. Mas enfim, depois disso, a Hope fala que a Layla tem uma oferta para elas. Bem, ela fala que ela precisa do frasco e que ela sabe que ela não dá motivo nenhum para elas confiarem nela e tal. E ela pergunta, então por que a gente deveria confiar em qualquer coisa que você fala? Ela fala que vai revelar tudo. Ela fala que vai revelar o que ela trabalha, o que ela tá escondendo e blá blá blá. Ela fala que elas têm que decidir agora, porque a vida do pai delas depende dessa decisão. Daí a gente vê a Jades junto com a Huck. Elas estão indo em direção a uma sala para interrogar o Bennett. E elas basicamente falam assim. A Jades fala, durante a queda de energia houve uma violação de segurança e uma coisa muito valiosa sumiu. Bem, e ela chamou a Huck ali porque ela passou muito tempo lá fora e ela pode acabar percebendo coisas que os outros não percebem. Depois disso, a gente vê quer dizer, depois que ela termina de falar, a Jade termina de falar, elas entram na sala onde o Bennett está. Bem, depois disso a gente vê a Iris e a Hope vendo o laboratório dos Walkers ali e tal. E a Layla revela que ela estuda a reanimação dos mortos. E ela fala que a maioria daí elas perguntam tipo assim, então quer dizer que você matou todas essas pessoas por nada, tá ligado? Tipo assim, você matou todas essas pessoas por quê? Daí ela fala que a maioria foi encontrada na selva já mordida. Daí ela fala que é com isso que eles estão lutando. Ela basicamente solta o Walker Samuel Abbott, que é aquele Walker lá da primeira temporada do CRM,
caçando um rato. Daí ela fala que os ratos vão ficar cansados, mas os mortos não. E ela fala que ela desenvolveu uma injeção cerebral que pode parar a reanimação por pelo menos por um longo período. Bem, depois disso, a Layla fala que todas as ações do CRM, quer dizer, do CRM, digo, os militares, eles agem porque eles dizem que isso é um negócio muito importante para a sobrevivência da raça humana. E a Layla fala que o governo do CRM, do CR, Civil Republic, eles basicamente não têm a menor ideia do que está acontecendo. Então, por isso que eles usam os walkers pra meio que acobertar. Porque, tipo, não ia fazer sentido, assim, do nada a comunidade morre do nada, tá ligado? Não faria sentido. Daí, ela falou que o parceiro dela, o Samuel, ele ameaçou contar pro governo do CR pra explicar tudo, mas os soldados impediram ele. Os soldados mataram ele virou um walker pra pesquisa. Daí a Iris bate de frente com a Layla, falando que tudo que ela tá fazendo é pra segurança dela própria e não da vida de todos os outros ao redor. E bem, depois disso elas começam a discutir e a Hope meio que para a briga e fala: você conseguiu as respostas? E a Lara inventa: não é a resposta que eu tô procurando, se tratam de dados. Daí a Hope, burra pra cacete, revela onde está a porra do frasco. Bem, depois disso, as irmãs começam a brigar. Beleza. Depois disso, o Dennis e o Silas voltam lá pra base de matar o Walker. E o Dennis fala que ele já começa a passar umas tarefas pro Silas fazer. E o Silas já fala que ele já não estava perdido. E o Dennis fala que já sabe disso e que ele só estava procurando os amigos dele. E que ele sabe que o Silas foi atrás dos amigos. E que ele fala que ele não pode fazer o Silas gostar daquilo que aquilo que o CRM está fazendo. Daí o Silas meio que dá uma indireta, falando tipo assim: isso o CRM não é o que você pensa que é e tal. O Dennis acha meio estranho e pergunta por que ele falou isso. Ele fala que foi só uma coisa que ele pensou e que ele fala que ele é um ótimo soldado. E que o Silas também poderia ser um soldado. Daí a Huck e a Jade estão ali interrogando o Bennett. E o Bennett continua falando que ele não sabe sobre nenhuma pesquisa perdida. Daí ele fala que eles estão quebrando o acordo de estudo do CRM. E a Jade já fala que ele quebrou o acordo do CRM umas 16 vezes. Daí fala que estava tudo bem, eles continuarem ali em interrogatório. Daí ela pergunta onde que ele estava entre 19 e meia-noite. E a Huck fala que ele tá num relacionamento com a Layla. Bem, depois disso, o Bennett revela que ela demorou 1 hora para chegar lá no jantar. Bem, daí a Hope e a Iris continuam discutindo pelo fato da Hope ter revelado a localização do frasco e tal. E a Hope fala que ela não tinha escolha, que ela tinha que falar. Daí elas olham para o monitor e veem 2 soldados numa porta, que provavelmente é a porta ali onde elas estão. E ela fala que talvez eles já estejam procurando por elas, independente se a Layla foi ou não sincera. Bem, depois disso a gente vê o Bennett. A Huck continua perguntando sobre se ele teve muitos relacionamentos durante o apocalipse. E ela pergunta por que a Layla é tão especial. Ele falou que ela ri das piadas, ela presta atenção em todos os detalhes das filhas dele. Depois disso, depois do interrogatório, a Jade chega na Huck e pergunta o que ela acha de tudo que ele falou. Daí, depois que elas meio que conversam sobre o assunto e tal, a equipe alguns soldados chegam e elas falam para fazer uma equipe para encontrar a doutora Layla. Daí, quando elas olham o monitor, tem vários soldados em uma porta, que é aquela porta ali do laboratório onde elas estão.
Daí ela fala para elas correrem e os soldados aparecem metendo chute na porta. Perdeu o Playboy! Mas aí, daí a Layla, daí a gente vê o Bennett de volta no interrogatório com a Jades. E a Jades fala que quando a Layla recebeu o presente, acho que eu não entendi muito bem. Eu acho que foi, tipo, o Bennett comentou coisas sobre as filhas dele, uma coisa muito interessante do ponto de vista da Layla. E ela acabou indo até a Tenente Coronel para falar. Bem, depois disso a gente vai lá pro laboratório onde as meninas estão escondidas e o soldado quase acha elas, mas felizmente o soldado é barrado por causa que o cara da comunicação fala que eles acharam um suspeito. Bem, depois disso a Layla fala que ela achou o frasco que faltava, a Jades pergunta onde que foi e a Layla só revela que o Bennett roubou o negócio. E ela fala, chega de mentiras. Ela fala que ele pode ser muito útil no projeto Votes. E ela revela que o projeto Votes é o projeto de estudo das cobaias ao vivo até a morte. E ela fala que ela pode estar à beira de um avanço muito bom. E que se o Bennett ajudar ela, eles podem fazer um progresso muito grande. Daí ela fala que o CRM precisa dele. Bem, depois disso ela fala que a Jades fala que confia na Layla e que o projeto Votes é a prioridade do CRM. Bem, daí eles fazem um acordo de ele ajudar a Layla no projeto Votes e ele consegue não ir para prisão. Daí quando elas chegam lá na sala onde a cobaia tá, não passou nem 8 horas, tá? Não passou nem 8 horas. E o cara já tinha virado, ou seja, provavelmente o cara tinha morrido ali entre assim 4 horas, por aí. Daí a Jades fica meio puta da vida e tira as amarras do Walker. E ela deixa a Layla lá pra dentro. E ela fala que a Layla tinha mentido pra eles, acobertando o Bennett várias vezes e tal. E que vai ser mais fácil o Bennett substituindo ela, porque o Bennett tem uma família, então vai ser mais fácil pra ameaçar. E a Layla fica ali pedindo ajuda, socorro e tal. E a Jades recita a frase dela da doutora Belcha. É isso mesmo. Daí ela fala que o rato vai ficar cansado e os mortos não. E ela morre. Eu adorei isso. Nossa, eu fiquei muito feliz quando ela morreu. Depois disso, a Jades fala que isso foi apenas um outro trágico acidente. Daí a Huck pergunta se isso era tudo pra testar a Huck. E a Jades fala que não. E que tava meio que na cara desde o começo que ela tava cobertando o Bennett. E ela fala que ela só quer que a Huck seja parte desse projeto. E ela fala que o que eles estão prestes a fazer vai garantir o futuro do CRM nos próximos séculos. Beleza. Daí o Percy tá ali na casa da Huck e ele pega a pistola dela. Beleza? Ele mira pra ela e tal. Ela fala que essa pistola que ele tá foi a pistola que ela usou pra atirar nele e no tio. Daí ela revela que o plano da Jades, que é... Vocês vão entender. Bem, depois que ela revela o plano, a galera tá ali dentro da sala do apartamento do Bennett. E eles começam a falar sobre o que aconteceu, sobre o que eles falaram lá no interrogatório e tal. E que o Bennett tem que dar uma pausa e voltar pro trabalho na segunda. Bem, quando o Percy volta, o Percy tá meio abalado e tal, e a Iris acha que ele matou a Huck. Mas ele não matou. E a Huck apenas dá um abraço no Dennis lá na garagem. E ela fala que tudo que eles fizeram, todos os sacrifícios foi tudo em vão. Por quê? Daí ele fala que não vai ter mais uma aliança. Daí ele fala que talvez o CRM nunca queria ter alianças. Ele só queria ver se ele só queria saber qual das comunidades ia ser os concorrentes entre o CRM e o grupo, tá ligado? Daí ele fala que só vai ter a República Cívica, eles vão destruir Portland usando o gás. Bem, depois disso a gente vai pra Huck. Ela fala que a galera do CRM tá usando vai usar os walkers para encobrir o uso do gás e tal. E fala que foi exatamente isso que aconteceu no Campus Colony e em Omaha.
e fala que o plano da Jades é matar 87 mil pessoas. E ela fala que eles não vão nem saber o que atingiu, porque é uma fumaça, é um gás, tá ligado? Pode ser qualquer coisa na cabeça do povo lá. Daí o Percy só fala que vai ser em breve, ele não sabe muito bem quanto tempo que vai, quando que vai ser. E o Félix fala que eles já sabem a localização do gás e sabem como chegar lá. E eles pensam em destruir o gás e acabar usando o próprio gás do CRM no centro de pesquisas. Bem, depois disso, a Hope fala que tem que levar o suprimento, os cientistas e as pesquisas tudo embora. E depois disso a gente volta para a Huck e ela fala que não pode fazer tudo isso sozinha, nem mesmo com a galera. Eles não podem fazer aquilo sozinhos. Bem, daí a gente vê a Iris e o Percy juntos ali na cama e tal. E eles começam a conversar. Daí o Percy fala que seja como for, ele vai estar ali com ela e tal. E ele fala que ele realmente queria muito matar a Huck, mas ele não fez isso porque ele queria ver a Iris de novo. E depois começa a pegação ali, eles começam a se pegar ali na cama. E a gente vai pra Iris, quer dizer, pra Hope, junto com o Mason ali no encontro deles, bebendo uma cerveja em garrafa. Eles estão ali conversando e tal. O Mason fala que ele achava que ela não ia aparecer e tal. Ele fala que o lugar ali, de vez em quando parece uma prisão, mas de vez em quando ele parece normal e tal. Ele comenta sobre o pai dele e tal. Ele é do exército. Ele revela que o pai dele é o Major General Bill, que é o cara que tava lá no começo da segunda temporada, né? O cara lá que tava do lado da Tenente Coronel quando eles destruíram o Omaha. Daí a Huck aparece ali, se despedindo do Dennis. E ela se despede dele e tal e fala que se tiver um plano, ela vai entrar em contato com ele. E ela olha pra trás e o Silas tá ali. E ela fala que eles têm umas merda pra conversar. E o Silas começa a fechar o punho assim pra pegar na lança dele. E acaba o episódio assim. Esse episódio foi insano. E ó, eu vou falar um negócio, gente. Meta de likes nesse vídeo é 3 likes. 4 likes. Meta de likes nesse vídeo é 4 likes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza? Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho, compartilha o canal. E eu vou tentar postar esse vídeo ainda essa semana. Vou postar... Talvez eu poste quarta-feira e eu tente, tipo, tirar os prints do próximo episódio amanhã. Pra tentar já pôr o próximo episódio. Porque eu tô com muito episódio de World Beyond atrasado. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho, compartilha o canal. E é isso. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, eu fui. Falou. Até mais. Falou.